a etapa final do nosso seminário, que começou há 2 dias atrás, né? Já chegamos ao 3º dia de muitos debates, muitas pesquisas, muitas apresentações muito interessantes, um bom momento para discentes, docentes e egressos, né, participarem aí de uma conexão com as pesquisas que o PIPGLA tem desenvolvido. Meu nome é Carlos, eu faço parte da comissão organizadora, então, de antemão, quero também agradecer aqui o Rodrigo e a Janine, que são os professores coordenador e vice-coordenadora do nosso programa, e todos os discentes aí que participaram dessa comissão e da construção desse seminário, né, de dissertações, teses e de egressos. Para essa conferência final, nós convidamos o Argos Romero Abreu de Moraes. Ele é bacharel em História pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possui estágio doutoral na Universidade Paris-Créteil, não sei se é assim que fala, e realizou estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Letras, Cultura, Educação e Linguagens da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com o tema Problemamente o Corpo na Análise do Discurso Francesa, e também no Programa de Mestrado em Letras, Teoria Literária e Crítica da Cultura, da Universidade Federal de São João del Rei, com o tema O Discurso Político da Extrema-Direita Brasileira nas Redes Sociais, tendo atuado como professor colaborador em ambos os programas até 2021. Atualmente, realiza estágio pós-doutoral sênior no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Linguística Aplicada, da UFRJ, com o tema Análise Qual e Quantitativa de Tweets Políticos na Mídia Social Brasileira na Atualidade, sob a supervisão do professor Dr. Luiz Paulo da Moita Lopes. Desde 2008, pesquisa temas relacionados à interface entre cognição, discurso e história, inclusão e exclusão sociais, preconceito, intolerância e discursos de ódio, argumentação, categorização, estética e interdiscursividade em discursos políticos no Brasil contemporâneo, especialmente o da extrema-direita. Então, Argos, muito obrigado por ter aceito nosso convite, seja bem-vindo. Não sei se o Rodrigo e a Janine querem fazer alguma fala inicial. Não? Então, sim, não? Então, você é o chefe, eu só quero agradecer ao Argos por aceitar o convite. Janine, quer falar alguma coisa? Não, estou aqui com muito interesse, muita curiosidade. Obrigada por ter aceito o convite. Boa tarde a todo mundo. Fique à vontade. Obrigado, Carlos, pela apresentação. Agradeço ao Rodrigo, à Janine, ao Carlos pelo convite. É uma felicidade, uma satisfação muito grande poder falar e compartilhar a pesquisa que eu tenho desenvolvido no PIPGLA. Agradecer também a presença, o Toninho acabou de chegar, o Cláudio está aí também, então a presença de todos aqueles que estão aí presentes, vieram de vários lugares e compartilham aí diferentes momentos na pesquisa, né? Eu vou começar, eu preparei uns slides, eu vou começar aqui a apresentação. A partir de agora eu não vou vê-los mais, qualquer coisa vocês me avisam se cair, ou se eu estiver falando baixo, alguma coisa. Vocês conseguem ver esses slides? Sim. Certo. Então, esse é o título da fala de agora, Discurso de Ódio e Pânico Moral no Brasil, Bolsonarismo e Intextualização do Homossexual como Pedófilo. Este é meu nome, este é meu e-mail, desenvolvo um pós-doutorado sênior financiado, né, tenho bolsa da FAPERJ, no PIPGLA da UFRJ, sob a supervisão do professor Dr. Luiz Paulo da Moita Lopes. Sem mais delongas, né, para que a gente possa ter o máximo de tempo possível, eu trouxe algumas questões para a gente debater. Não pretendo encerrar questões, é uma pesquisa, esse texto, né, alguns aspectos do texto que eu estou finalizando com o professor Luiz Paulo, eu trouxe aqui para o debate, não tenho a pretensão de colocar tudo, nem de concluir tudo, mas de lançar aí questões para que a gente possa dialogar após a fala. Então, primeiramente, um enquadramento da pesquisa. Uma das coisas que eu mais escutei recentemente, no período agora das eleições, né, antes das eleições, agora do segundo turno presidencial, mas mesmo antes do primeiro,
é o quanto nós estávamos exaustos, né? Muita gente falando da exaustão, do quanto estava cansado, do quanto não aguentava mais viver o que estava vivendo, eu queria que o Brasil virasse a ficha e essas coisas todas, virasse a página, né? E aí eu fiz aqui, para iniciar, um enquadramento histórico, né, trazendo um pouco também da minha perspectiva de formado em História, como graduação. E aí eu trago, primeiramente, né, 2 marcas intertextuais, que é Que Você Viva Tempos Interessantes, que é um pensamento chinês, né, do pensamento popular chinês, que no final das contas é uma maldição. Para a cultura chinesa, o auge do conhecimento, da reflexão, o auge que a gente pode chegar como ser humano, digamos assim, é quando a gente está em tempos de estabilidade. E viver tempos interessantes para os chineses são tempos, né, considerados como se fosse um momento de muita turbulência. Então, viver tempos interessantes, no final das contas, nessa cultura, né, nesse aspecto da cultura chinesa, de acordo com esse pensamento, é uma maldição, e aparentemente a gente vive, né, ou viveu uma maldição durante 10 anos, né. E aí eu trago outra marca intextual, que é de um livro, né, o 10 Dias que Abalaram o Mundo, e a gente teve 10 anos muito intensos que colocaram em xeque o que a gente conhece como Nova República, né. A Nova República, ela é fundada em 1988, com a Constituição Federal de 88, né, quem for mais novo não vai, às vezes, pegar algumas questões como essa, então eu vou tentar fazendo os marcos cronológicos, né. E em 2018, com a eleição do Bolsonaro, né, para presidente, ele já havia sido, por 7 vezes, congressista, se falava muito já do fim da Nova República, né, teria caído aquilo que a gente construiu em 88, o pacto social que gerou a sociedade brasileira, a Constituição, as nossas normas coletivas e assim por diante. O problema de quando a gente faz uma história do tempo presente, e eu vou dialogar com esse texto, com esse termo, logo em seguida, a gente perdeu um pouco da perspectiva da própria temporalidade, né? Então, a gente matou em 2018 a Nova República, muito cedo, aparentemente, e tudo isso está em debate. Então, vários livros vieram falando do fim da Nova República, e agora, 2022, a gente ressuscitou a Nova República ou recriou uma quarta república, ou criou de novo, né? Então, assim, a gente está pensando ainda essa cronologia, então, de 88, quando surge, 2018, teoricamente, a historiografia, o debate nas ciências sociais e humanas coloca ali um marco de finalização, mas com a saída do Bolsonaro do poder, a gente coloca aí uma questão cronológica para pensar o nosso tempo. E se a gente for pensar os últimos 10 anos, eu fiz se a gente for pegar mais ou menos o que foi produzido ao longo dos últimos 10 anos sobre política no grande campo social brasileiro, né, no grande campo das ciências humanas e sociais, incluindo a linguística, a gente vai ver que em 2010, por exemplo, a gente pode começar a ver uma espécie de virada moral na política. As eleições de 2010, que opõem no campo presidencial o José Serra a Dilma Rousseff, né, o primeiro mandato de Dilma Rousseff, que seria, né, ela vai ser eleita em 2010, e a partir dali, se a gente for pegar os debates presidenciais, começa a surgir com muita força a pauta do aborto, né. Para quem viveu aquele período, vai ver ou vai lembrar, né, de muitas charges que surgiram, quase como se a Dilma tivesse que fazer assinar um pacto para dizer que a Terra, na verdade, era o centro do universo. Já em 2010 havia muita crítica, muita perspectiva do quanto a gente estava regredindo em relação ao campo moral e como isso estava influenciando no debate político, inclusive o debate presidencial. Então, a pauta do aborto é colocada em 2010, o que eu vou tentar sustentar na breve fala que eu tenho aqui, é que isso vai paulatinamente dando espaço para a ideologia de gênero, como a principal pauta conservadora ao longo da década de 2010, começando em 2011. Então, em 2010, o grande debate era o aborto, e a partir de 2011 começa a entrar um outro tema, né, uma outra grande questão dentro da questão moral, que é a ideologia de gênero, vinculada especificamente ao conceito de pedofilia. Em 2011, tem a eleição de Dilma Rousseff, o kit escola sem homofobia é proposto, na época o ministro era o Haddad, da Educação,
se instaura a Comissão da Verdade, que é para investigar os crimes das duas ditaduras, não apenas a ditadura de 64, começando inclusive com o Estado Novo, que era a ditadura getulista, que ficou até 45. Então, ali é uma tentativa de fazer um balanço geral de algumas questões do século XX, a Comissão da Verdade, portanto, não é apenas de 64 a 85. E começa a fortalecer a pauta da corrupção. Os grupos começam a tomar as ruas em 2011 e começar a falar da corrupção, que é uma temática que vem desde 2005 e 2006 crescendo, porque havia o mensalão como grande escândalo jurídico, político do lulismo, né, que ficou até 2010. Em 2013, as manifestações de junho e a emergência das redes sociais como arena pública, a gente vai encontrar na literatura sobre o tema esse debate do quanto as redes sociais passam agora a se tornar o lugar desses laços, das trocas e da organização de movimentos sociais. Pouco antes, né, 2011, começa também a Primavera Árabe, e só ali em 2013 vai chegando esse novo know-how sobre as novas tecnologias, como elas podem ser utilizadas para organizar manifestações, resistência e assim por diante. E se instaura um caos institucional, né? Algo que perdura, se bem lembrarmos, ou se considerarmos desse modo, até hoje, né? O Brasil até hoje não consegue equilibrar os poderes institucionais e suas funcionalidades. 2014, com a eleição de 2014, Aécio Neves versus Dilma, nós temos uma polarização marcada no campo político, que só vai se aprofundar, naquela época PSDB versus PT, e há um retorno de uma memória do denismo, de um moralismo denista da década de 50, muito vinculado ao Carlos Lacerda, o lacerdismo, que era um movimento contrário, né, a um liberal conservador da classe média brasileira na década de 50, se voltando contra o getulismo. Para quem quiser ver isso com muita clareza, o livro Agosto, do Rubem Fonseca. Se a gente pegar e ler o Agosto do Rubem Fonseca hoje, a gente vai entender basicamente Dilma versus Aécio, porque na época não foi escrito, né, esse livro é da década de 80, salvo engano, mas a gente vai conseguir ver com muita clareza como se formam esses campos políticos no Brasil a partir de uma obra literária. 2015 começa com mais clareza a entrada da extrema-direita nas ruas e se inicia o processo de impedimento como uma nova forma jurídico-midiática de ruptura política na América Latina. Não foi apenas o Brasil, a Nicarágua, a Bolívia, o Paraguai e o Brasil sofreram dessa nova forma, né, de atuar na política por outros meios, né? Essa tese é de um jurista chamado Pedro Serrano. Então, a gente consegue ver, a partir de 2015, não apenas as ruas, mas os modos institucionalizados de se começar a influir na política. E novas, o que a gente vai dizer, ou que se pode falar, são novas formas de romper com a democracia. Não precisam mais os tanques nas ruas, né? A partir de 2016, a gente vê a queda da social-democracia ou neoliberalismo social. Alguns autores vindos da tradição do Dardot e Laval, na França, especialmente aqui o Daniel Pereira Andrade, na Fundação Getúlio Vargas, que é um amigo pessoal também, a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, desenvolve esse conceito de neoliberalismo social para tentar entender o PT no poder, né? E a partir de então, de 2016, com a queda de Dilma Rousseff, entra uma espécie de parlamentarismo às avessas, ou seja, às avessas porque o contrário do que ocorre em países como a Inglaterra, que você tem uma liderança com apoio no Congresso, então você tem um executivo forte a partir do Congresso. Com o Michel Temer, o que acontece é que há um líder fraco para que o parlamentarismo cresça e coloque todas as suas pautas a rodo. Imagina, por exemplo, no Brasil de hoje, caso a gente tenha um líder do executivo frágil, o que o Congresso eleito poderia fazer? Então, o executivo ele começa a ser um empecilho para o sistema político e jurídico nacional, porque ele não consegue colocar a rodo todas as pautas que vêm dos congressos cada vez mais conservadores, né? Então, entra uma hegemonia ultraliberal no país. Em 2018, isso que eu chamo, que eu tenho trabalhado desde 2016, que é quando eu pesquiso a extrema-direita brasileira, entra o neoliberalismo militarizado,
que tem uma memória muito clara na ditadura Pinochet para o bolsonarismo, a retomada da ditadura Pinochet, que associava exatamente a necessidade dos militares para instaurar medidas neoliberais, a primeira grande experiência neoliberal no mundo, em 72, para 73, na verdade, e entra o fundamentalismo religioso, já decorrente do crescimento dos neopentecostais durante a década de 90, 2000 e 2010. Em 2018, isso ganha legitimidade popular, ou seja, passa pelo voto. Então, tem um crivo, tem uma legitimidade, não foi simplesmente uma chegada ao poder por ruptura, ou pelo menos não por uma ruptura clássica, considerando que o principal presidenciável da época havia sido retirado do pleito, né? E em 2020 a gente vem uma pandemia, né? E aí eu chamo de negacionismo sanitário científico, num texto do ano passado, e a gente vê o uso de como a pandemia, de como um vírus pode ser utilizado para exterminar marginalizados no campo e na cidade, sofrendo sobretudo os indígenas. Ou seja, você instaura pautas políticas dizendo que não é culpa política, porque no final das contas há um vírus, há uma força superior, digamos, da natureza. Então você instaura uma política necropolítica sem se dizer político ou sem dizer que foi uma escolha política. E aí a gente, dentro desse enquadramento que demonstra por que estamos tão exaustos na sociedade brasileira, o tanto de coisa que a gente passa ao longo desses 10 anos, que merecem mais estudos, né? Por que estudar a extrema-direita? Acho que essa é uma primeira pergunta que eu tenho feito desde 2016. E quando eu comecei a estudar, isso era antes de 2018, era antes do bolsonarismo ganhar o poder. Então, eu já tinha percebido ali em 2014 e 2015 esse movimento, e estudar a extrema-direita, portanto, é entender não só essa força política do presente, mas como se reconecta com um passado autoritário brasileiro, e que, sem sombra de dúvida, continuará assolando nossos próximos 10 anos, digamos assim. Eu acho que isso é quase ponto pacífico. E também tentar entender a orquestração entre os aspectos nacionais e internacionais da extrema-direita brasileira. Há uma orquestração global, há cada vez mais estratégias compartilhadas, diálogos, né? O Bannon se tornou um desses grandes técnicos, digamos, do uso das redes sociais ou de novas tecnologias digitais para influenciar na política. E, dito isso, a gente precisa tentar entender o que é a extrema-direita brasileira. Aqui também eu parto de um texto, de uma sugestão minha em 2019 para pensar o campo. A extrema-direita brasileira é a aproximação, a fusão discursiva ao longo de 2010 a 2018, especificamente 2011 a 2018, entre o discurso político, ou seja, é de dentro das instituições políticas que surge a antipolítica, que surge o retorno às demandas militaristas, que estava lá com Bolsonaro, por exemplo, já desde a década de 90, e que, diga-se de passagem, ganhou todos os pleitos que se candidatou. A gente vê, Bolsonaro ganhou em 2018. Não, ele ganhou de 90 a 2018 todos os pleitos que ele se candidatou. Então foram 7 vezes no Congresso e 1 para a presidência. Não é algo novo no sentido, surgiu do nada. Não. Ele já havia sido o principal deputado em número de votos do país em 2014. Então já havia uma tendência de um crescimento dessa pauta militarista dentro do Congresso. E, a partir de 2011, se soma ao discurso conservador cristão, que vai desde neopentecostais a católicos conservadores, e perto de 2018, já tentando negociar com o mercado para a força da campanha, entra o neoliberalismo, que é muito bem representado pelo Paulo Guedes. Então, o que a gente está tentando, eu e o Luiz Paulo, ver aqui nesse texto, né, nessa pesquisa? Eu acho que uma primeira coisa que é interessante a gente começar a inquirir a década de 2010, esses 10 anos que abalaram a Nova República, se é um marco temporal para o bolsonarismo. E 2011 parece ser o que os dados mostram, que é quando a retórica da guerra se junta com a retórica da cruzada religiosa. Os discursos parlamentares ali estão colocados já nessa fusão entre o político, o militar e o fundamentalismo religioso em 2011. Uma outra questão que é interessante é como se organiza essa retórica
retórica, né, esse modo de falar a política a partir do Congresso Brasileiro dentro do bolsonarismo, ou então representado por essa figura que em 2011 não estava dado que seria presidente em 2018. Há muitos casos, né, muitas questões, inclusive o atentado em 2018, que vão fazer com que algumas contingências fortaleçam esse nome. Ele se coloca mesmo como representante da extrema-direita em 2016, no voto na Câmara. É ali que ele começa a tirar os competidores do próprio campo conservador para dizer, não, sou eu essa pessoa que pode ser o anti-PT, ou o anti-esquerda. Mas, em 2011, é possível ver isso, que é essa virada moral, em que há um discurso de ódio buscando gerar pânicos morais na sociedade brasileira. O foco aqui da parte moral é o kit Escola Sem Homofobia, que vai ser renomeado de kit gay, e vai ser associado à pedofilia, e o debate de gênero, né? Então, ele vai começar a associar esse debate de gênero com a pedofilia como forma de gerar um pânico moral ainda incipiente na sociedade brasileira, porque ainda é restrito. E aí, como é que um parlamentar, ou seja, alguém que é eleito democraticamente, pode fazer discursos antidemocráticos? Essa é uma questão jurídica. E no Brasil a gente não tem uma delimitação, uma tipificação do que é um crime de ódio para figuras públicas. Eles se baseiam, sobretudo, no pressuposto constitucional. Se a Constituição diz que não pode haver discriminação de nenhum tipo, nenhum incentivo à violência, por outro lado, ela diz que é uma liberdade de expressão. Então, uma brecha legal no Brasil, que ainda não foi solucionada, é que como o Brasil, que está alinhado à Comissão Internacional dos Direitos Humanos da Organização Estadual, a Organização dos Estados Americanos, como o Brasil, que está na CIDH da OEA, que está vinculado a esse Sistema Internacional de Direitos Humanos, que tem um STF que continuamente passa pautas progressistas pelo nível legal, mas isso não está sendo tipificado como lei, ou seja, não tem a força de lei. Nem a internalização do sistema internacional, no nosso Código Jurídico, e nem a assunção dos precedentes do STF para gerar debates que possam gerar ali uma lei, uma norma legal, que possa fundar esse limite. Então, a gente tem um conjunto de parlamentares e de políticos que conseguem dizer que estão usando da liberdade de expressão para, no final das contas, fazer discurso de ódio, isso no nível institucional. Qual a base de dados que a gente está utilizando? Eu tenho tanto dados coletados de redes sociais, mas esse texto especificamente, ele vai trabalhar com as notas taquigráficas da Câmara de 2000 a 2018. Então, esse período, de 2000 a 2018, as notas taquigráficas, né, da Câmara, quando eles fazem pronunciamentos, elas são transcritas, né, esses pronunciamentos são transcritos e registrados, e aí ficam na página da Câmara. A gente baixou de 2018 todas essas notas. O que eu vou falar aqui é do período 2011 a 2018, especificamente 2011 a 2016, que é o problema da pedofilia. Então, há um retorno aqui à investigação de arquivos institucionais, que estão aí já colocados, transcritos, e são fáceis de serem trabalhados, num certo sentido, e a gente precisa tentar entender também o Estado brasileiro, né, nas suas práticas de violência, porque a violência, o discurso de ódio, quando ele tem uma autoridade pública, ele dispersa com muito mais força de quando ele surge apenas na sociedade civil. Então, essa autoridade pública, ao dispersar o discurso de ódio, ele coloca fogo na sociedade e faz uma reação em cadeia. Então, tentar entender como isso parte de dentro do próprio Estado é bastante interessante. A gente baixou 922 pronunciamentos. E como ferramentas metodológicas, aqui eu me baseio no Berber Sardinha, que faz um pensamento, ele tem uma passagem que diz que as máquinas são incansáveis. Então, por que nos utilizarmos de máquinas, né, de programas de processamento de dados? As máquinas não pensam, elas carecem de um corpo. Portanto, elas carecem da propriedade da experiência, que nos dá exatamente essa indeterminação do pensamento no ser humano. Por outro lado, as máquinas não cansam, ou seja, elas são incansáveis. A gente pode colocar milhares de textos, milhares de palavras, e ainda assim elas continuarem processando dia e noite.
Então, o meu foco é em análise lexical, é pegar algumas palavras específicas e ver como se formam campos semânticos e como elas são reenquadradas, né, ao longo do tempo do próprio discurso do Bolsonaro para produzir sentidos nesses contextos em que ele enuncia. A ferramenta computacional foi o anti-conc, e a gente tenta aproximar exatamente uma análise quantitativa de uma análise qualitativa, buscando aqui as contribuições que o próprio Luiz Paulo já deu para pensar um interpretativismo antropológico, etnográfico. Bom, esse é um breve enquadramento. Aqui alguns slides para que a gente possa ver alguns aspectos teóricos. Por exemplo, o aspecto do discurso de ódio, no texto, ele está ancorado tanto na tradição jurídica, trazendo as comissões internacionais de direitos humanos, trazendo a própria OEA, e trazendo também a discussão filosófico-teórica da Butler, a respeito, que tem 2 T's ali, tá errado. O aspecto performativo da linguagem, né, que é a linguagem em ação. Então, a linguagem, ela não simplesmente fala do mundo, ela constrói o mundo, ela não simplesmente fala do outro, ela constrói esse outro, ela se relaciona, né? Ela age sobre esse outro, ela interpela. Né? E, então, se essa linguagem, que é o fundamento, se a gente pode falar da condição humana, se é o fundamento da condição humana, se ela nos permite falar, pensar, ela também nos permite silenciar e agredir esse outro. Se ela nos permite criar laços de confiança, ela também nos permite quebrá-los, ela permite que a gente consiga humilhar, que a gente consiga tornar o outro um ser abjeto, ou seja, excluí-lo das relações sociais. No Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, de 92, que o Brasil assinou e depois foi reforçado em 98, já há esse instrumento legal internacional do alinhamento brasileiro, do Estado brasileiro, portanto não é um governo, é o Estado brasileiro, ao fato de que a lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso, que constitui incitamento à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Esse pacto vai ser depois reiterado, novos pactos serão feitos pelo Brasil no sentido jurídico internacional, esse é apenas um aspecto, mas para dizer que o discurso de ódio tem como finalidade gerar exatamente esses seres abjetos do outro lado, esses seres perigosos, esses inimigos, né? Então, dentro do discurso de ódio, ou a partir do discurso de ódio, e um dos aspectos centrais que a gente pode ver do discurso de ódio é como eles pegam pautas morais para gerar o pânico social. A persuasão do público, você tem que considerar que alguém fala e que alguém escuta. Por que alguém escuta vai se alinhar àquilo que está sendo falado? As pautas morais são extremamente persuasivas porque geram uma espécie de pânico de acordo com os valores sagrados que geram coesão nos grupos e na sociedade em relação a mantê-los, a preservá-los, ou seja, a considerar ali como o centro simbólico dessa existência. Quando se afeta alguns valores sagrados, e a sexualidade é esse lugar que vem do religioso como uma naturalidade herdada pela metafísica de um determinado código religioso, quando se ataca o aspecto moral, que é fundamento do aspecto religioso, se gera uma persuasão maior de grupos associados a esse religioso, né, a esses valores. Né. Então, se cria um estado de guerra imaginário, porque ele não é real, num certo sentido, real no sentido de concreto. Ele não existe de fato, mas você cria a possibilidade desse imaginário por gerar medo. Então, o medo é o fundamento emocional do ódio. Então, a transformação sistemática de medo em ódio é exatamente o que o discurso de ódio faz, através do fomento aos pânicos morais. Ou seja, você tem um pânico em relação ao fato de estar sendo a sua família agredida, a sua sexualidade agredida, as suas igrejas agredidas. Do outro lado, é colocado esse ser, esse eles. Se do lado a gente tem um nós, do outro haveria esse eles, que é contrário a tudo que a gente acredita. Dentre esses aspectos, as instituições tradicionais.
das jurídicas, as políticas, as militares, as religiosas. De acordo com Alonso, só para fazer aqui um aspecto esquemático, minha ideia é ir para a metodologia análise, para fazer o nosso debate com mais calma. De acordo com Alonso, a partir de 2011, que é isso que eu estou chamando de virada moral, se juntam, né, começam a se juntar, isso que ela chama de nacionalismo beligerante, a demanda das armas, da militarização, de começar a colocar a pátria como oposição a partido, né? Se a gente bem lembrar, na Alemanha da década de 30 e 40, a Alemanha, acima de tudo, era o slogan, ou seja, acima de tudo nós temos a Alemanha, o povo, a língua. Então, qualquer pessoa que vá contra essa religião civil, é mais ou menos como o Estado moderno se funda, criando ritualidades civis, mas ancoradas no pensamento religioso, qualquer grupo que vá de encontro a esses valores da Alemanha, que está acima de qualquer conflito interno, esses grupos serão considerados inimigos, né? E ali vão ser considerados judeus, mas não somente. Não só o público LGBT, mas negros, ciganos e assim por diante. Então, se começa uma cassação dos partidos políticos com a ideia de criar uma unificação nacional em torno dos valores que fundam aquele povo. Cria-se um anti-elitismo, se começa a fomentar essa ideia de uma personalidade política que quer se inspirar ou quer representar esse homem comum, esse cidadão comum que vai da classe média tradicional, mas passa também para isso que hoje em dia a gente chama de classe C, né, que tem aproximadamente 96 milhões de pessoas. Então, esse grupo que ganha de 2 a 5 salários mínimos, que é muito grande, que cresceu muito durante o Partido dos Trabalhadores no poder, ele vai se identificar bem com essa ideia de um cidadão comum na figura do político, e a partir daí começa a surgir essa ideia de mito, mas se fortalece bem quando vai chegando em 2018. E por último, ela diz que há uma família patriarcal, esse moralismo hierarquizador, que é retomado das igrejas, principalmente o crescimento do neopentecostalismo, que vai recolocar na cena pública o debate da família patriarcal, que é de onde vai se tirar os valores morais que estão sendo atacados, como o próprio conceito de família, o chefe de família, e a infância, né, a própria função feminina no lar, e assim por diante. Luiz Felipe Miguel, um cientista político, coloca outros 3 eixos políticos, né, para a gente tentar entender a extrema-direita brasileira. O primeiro seria a ideologia libertariana, ou esse ultraliberalismo, né, nem neoliberalismo, está se falando aqui de um ultraliberalismo, um nível muito profundo de instituição das pautas neoliberais. O fundamentalismo religioso, que também vem da década de 90 e ganha espaço de 2000 em diante, aqui a gente está focando em 2010 a 2018, e o anticomunismo, que atualiza, por exemplo, questões vinculadas à globalização, né, ou seja, os direitos humanos da ONU, na verdade, são uma tentativa de inserção na soberania nacional e assim por diante. O bolivarianismo, que seria esse grande movimento de unificação da pátria latino-americana, que vai ser relido pela chave da Guerra Fria, como comunistas, como vermelhos, que tem na Venezuela o seu novo grande representante. Na década de 60 era Cuba, na década de 2000 e 2010, nós estamos falando do chavismo na Venezuela, e no plano interno, quem assume essas pautas vermelhas seria o Partido dos Trabalhadores, que ficou no poder de 2002 a 2016. Portanto, havia uma hegemonia crescente da esquerda no poder. Então, havia como contraparte a tentativa de criar mecanismos de tirar esse grupo do poder. Então, aqui ao lado, alguns aspectos, algumas frases que a gente pôde escutar. A Esther Solano, por exemplo, considera a extrema-direita e o seu eleitorado, especificamente, vinculados a 7 aspectos aqui que eu coloquei. O primeiro é muito claro para todos nós que vivemos esse período dos últimos 4 anos, para quem não lembra de antes disso, mas pelo menos os últimos 4 anos nos deixam isso muito claro, né? A rejeição da política como um lugar da corrupção, então tudo vinculado à política é corrupção, então é o aspecto central de jogar esse público na antipolítica.
Então é preciso que instituições externas à política dominem a política como forma de restaurar, por exemplo, a lei, a ordem, a pureza e assim por diante. O antipetismo e o antiesquerdismo, né, que seriam colocados no cenário nacional como os inimigos, representantes desse comunismo, da negação do trabalho, ou seja, do vagabundo, né, que se coloca, do aparelhamento do Estado por questões de políticas públicas e assim por diante, da agenda LGBT e da defesa dos criminosos, vinculado aqui especificamente aos direitos humanos. Anti-intelectualismo, então, são leitores e propagadores de fake news, via ferramentas digitais, como o WhatsApp. Tem a política como um dogma, uma verdade absoluta, ou seja, se a política é um dogma, ela não é política, porque a política é o lugar do argumento, é o lugar do debate, do contraste, né, da discussão. Então, a política como dogma busca aqui exatamente uma confusão entre opinião e informação, colocando uma lógica fundamentalista e personalista do conhecimento. Né? É verdade porque, para mim, é verdade. A experiência se sobrepõe em toda medida aqui a qualquer tipo de compartilhamento simbólico do que possa ser verdade ou factual. A militarização da vida pública, então, esses grupos entendem que os militares seriam esses ordenadores sociais frente ao caos atual. Então, há um fomento à percepção de caos no Brasil desde 2013, especificamente 2014 em diante, se vê esse grupo da extrema-direita surgir nas ruas. Então, essa ideia de caos gera demanda pelos ordenadores, ou seja, por uma violência que possa recolocar tudo nos seus devidos lugares. E os militares, na tradição latino-americana, e não à toa no Brasil, são esses representantes de valores como hierarquia, disciplina, autoridade, força, masculinidade e carisma. O ódio, do qual eu já falei, então, é uma tentativa contínua de transformar adversários, que é típico do discurso político, em inimigos. E aqui tem um erro. Estética que se apresenta é um erro porque é o ponto 7. E uma estética lúdica. Uma outra coisa que é bem interessante, que o Zizek já havia apontado em outros livros, é que há uma espécie de humor, ou seja, o autoritário também ri. Nosso imaginário comum é de que o autoritário é um homem sisudo, ou uma pessoa sisuda, que não ri, que não tem humor. E o Zizek já havia colocado há alguns anos, e a Esther Solano coloca nesse texto, que as redes sociais, mais especificamente YouTube, né, esses lugares de compartilhamento de informações incorporam uma estética jovial, bacana e divertida, que vai, inclusive, representar, ou ser representada com muita clareza, na própria figura do Jair Bolsonaro, que é o ridículo político, que é um termo da Márcia Tiburi, né, fazendo uso de uma linguagem pop, sedutora, leve, no formato de palhaçada, como forma de gerar cinismo, ironia, de você desqualificar qualquer pauta do outro lado, né, qualquer pauta civilizatória, digamos assim. Então, o que a gente está propondo, né, dentro desse enquadramento da década de 2010, dentro desses 10 anos? Geralmente, quando a gente vê o Brasil dos últimos 10 anos, a gente tem de olhar para 2013. É ali onde surge o ovo da serpente, que é uma teoria sociológica. Ou seja, em 2013 é gestado o bolsonarismo e isso que tomou o poder em 2018. De acordo com o que a gente está propondo, isso tem que ser antecipado para 2011. Em 2011, nós temos a eleição da Dilma Rousseff, que é preciso lembrar que não apenas é uma mulher chegando ao poder, mas é uma mulher ex-guerrilheira. Então, há uma memória militar e patriarcal, né, contra essa figura, esse corpo simbólico do político que está sendo dominado por uma mulher de esquerda, a instauração da Comissão da Verdade, o kit Escola Sem Homofobia, e também é de 2011, quando o STF reconhece a união estável entre casais homoafetivos. E aí, a partir de então, dali de 2011, a gente começa a ver isso que a gente chama de bolsonarismo como um viés da extrema-direita brasileira que não se inicia agora. O Brasil teve quase 400 anos de escravidão, teve 2 ditaduras ao longo do século XX, portanto, a extrema-direita não é algo novo. O que nós estamos falando é uma recaracterização da extrema-direita brasileira, né, digamos. Então, a gente vê uma retórica do ódio misturada à ideia de guerra cultural,
há um paulatino equilíbrio dos temas militares com os temas morais nas falas do Bolsonaro, para que, ou seja, diminua um pouco do militarismo da década de 90, que ele já havia sido eleito. Desde 90 ele é eleito com pautas militares, mas a partir de 2010 ele começa a dar mais espaço, isso é o lado quantitativo da pesquisa que eu desenvolvo com o Luiz Paulo, a temas morais, família, LGBT, e ele vai incorporando um conjunto de temas, pedofilia, ideologia de gênero, assim por diante. A pauta moral passa a ser a homossexualidade e substitui parcialmente a ideia de aborto, que tinha sido muito importante em 2010 para o pleito eleitoral. Então, essa virada moral da extrema-direita, ou seja, já havia uma extrema-direita militarizada, uma extrema-direita conservadora, uma extrema-direita até que remetia ao denismo contra o Getúlio, mas esse fundamentalismo religioso, a fusão com aspectos morais, é um aspecto que a gente pode ver com mais clareza a partir de 2011. Tenho que avançar aqui. Então, em síntese, eu estou colocando dois lados aqui, né? O nós versus eles. Então, de um lado, você tem o discurso ultraconservador militar, focado na defesa nacional, que já estava durante a década de 90 aí, mas que a partir de 2011 se funde com um discurso fundamentalista cristão, com foco na defesa da moral, e que gera o capitão, ou seja, do capitão Bolsonaro, isso eu trabalho no texto, juntamente com o Luiz Paulo, passa a ser cada vez mais Jair Messias Bolsonaro. O próprio Bolsonaro é o corpo do conservador saindo do militar para o religioso. Cada vez mais o nome dele sai de Jair Bolsonaro para Jair Messias Bolsonaro até 2018. E ele funda esse corpo simbólico conservador focado nos símbolos pátrios. Não à toa a gente vê bandeiras brasileiras, né? Quando a gente vê a bandeira brasileira, esses grupos não precisam colocar a bandeira do partido deles. Para eles, a pátria é o partido deles. Então é por isso que bandeiras brasileiras, hino nacional, cor verde e amarela, são os símbolos deles, porque eles representam o universal. Quem representa o conflito, a parte, a não hegemonia para esses grupos é o oposto, que seria a esquerda e os movimentos sociais, que haviam sido denunciados desde a década de 60, tem uma narrativa clássica da guerrilha, do terrorismo e da corrupção, que a corrupção já vinha com o Partido dos Trabalhadores no poder, a partir de 2005, 2006, e a partir de 2011 se fortalece essa ideia da relação entre ideologia de gênero e direitos humanos como corrupção moral. E Dilma Rousseff condensa esse corpo subversivo. Então, bandeiras vermelhas, as clássicas do inimigo, se somam agora e se fundem com as bandeiras arco-íris na fusão desse corpo perigoso, subversivo. Um breve histórico da ideologia de gênero, se a gente for ver, o conceito de ideologia de gênero ele começa a ser utilizado na Câmara em 2003. Mas até 2014, como vocês podem ver aqui, tem uma baixa frequência. São 15 pronunciamentos no período aqui de 11 anos. Vai de 1 por ano em 2003, 2004, 2007, 2010, para 3 em 2013 e 8 em 2014. E não há projetos específicos relacionados ao tema nesse período. A partir de 2015 a 2018, e aqui eu estou citando um pesquisador chamado Araguzuko, ele fala de uma condensação semiótica. O termo ideologia de gênero, ele condensa, ele se torna um instrumento semiótico que eu posso pegar as várias pautas dispersas e colocar no mesmo lugar. Ou seja, aborto, família, gênero, é uma condensação semiótica em torno desse termo, e a gente pode ver a partir de 2015, se aqui de 2003 a 14 seriam 15 pronunciamentos na Câmara, de 2015 a 18 em apenas 3 anos, em vez dos 11 anos anteriores, há 160 pronunciamentos, 30 em 2015, 48 em 2016, 50 em 2017, 17 em 2018. E é uma pulverização do uso por siglas partidárias. A partir de então, 16 siglas se utilizam. E aqui é interessante considerar que as próprias siglas de esquerda passam a utilizar o termo. Então, assim, ele cai, ele se torna centro, seja para os que acusam, seja para os que se defendem. Em 2019, com a eleição do governo Bolsonaro em 2018, a ideologia de gênero se torna uma política pública, né? Ele ganha o status de política pública de governo. Bom, passando agora para a parte metodológica e analítica,
alguns aspectos. Qual ferramenta foi utilizada? Anticomp. E a ferramenta Concordance, que eu pego as 25 palavras anteriores. Na verdade, pedofilia é sempre a 25ª. Então, ele faz um recorte, a partir dessa palavra, desse nódulo aqui, ele faz um recorte de 25 palavras anteriores à esquerda, né, ao termo. Eu distribuí esses pronunciamentos no Excel, em tabelas. Então, dos 922 pronunciamentos, cada pronunciamento é uma célula. Então, pronunciamento 1, célula, na célula 1. Pronunciamento 2, célula 2, assim por diante, até 922. Quando eu coloco no localizar tudo do Excel, ele vai me dizer em quais células a palavra pedofilia ocorre. Então, para mim, interessa tanto entender os usos da palavra pedofilia e seus contextos locais, quanto o número de pronunciamentos em que eles ocorrem, em que essa palavra ocorre, no período considerado que aqui vai ser 2011 a 2018. Ou seja, não apenas o uso da palavra, mas a importância dela nos pronunciamentos do parlamentar. Porque pode ter, digamos, 10 usos em um pronunciamento e não ter vários outros com uso. Me interessava entender não só como a palavra ganha relevância no discurso, mas como ela ganha relevância na pauta parlamentar do Bolsonaro, ou seja, quantos discursos ele passa a se utilizar dessa palavra. Então, demonstra um crescimento também proporcional dos pronunciamentos do Bolsonaro relacionado a temas morais, e não apenas palavras internas a cada discurso. Então, foram as duas ferramentas mobilizadas, a base de dados 499, falas realizadas nesse período, e 423 nesse outro período. Deixa eu ver se está correto isso aqui. 499, 922, tá ok. Na verdade, 922 totais. Então, 499 de 2000 a 2010, 423 discursos na Câmara do deputado Jair Bolsonaro, de 2011 a 2018. Nessa primeira base aqui, tem 283.012 palavras. Nessa segunda base, de 2011 a 2018, 151.355 palavras, considerando 2011 como esse marco da virada moral. Para a coleta, contei com a colaboração do Laboratório de Ciência dos Dados e Inteligência Artificial da Universidade de Fortaleza. A gente já trabalhou em outros, já vem trabalhando ao longo dos últimos anos, para que eu possa emergir com mais qualidade dentro das redes sociais e dos dados digitalizados. Como ferramentas teórico-metodológicas, né, tentar entender como essa mesma palavra pedofilia, ela vai viajando ao longo dos discursos do Bolsonaro, e como à medida que ela viaja, ela vai conectando, vai indexalizando, ela vai conectando novos temas, vai se contextualizando, recontextualizando. Então, em 2011, ela contextualiza determinados aspectos, em 2012 outros, 13 outros, e vai aumentando à medida que a Dilma Rousseff vai perdendo poder político, Bolsonaro vai aumentando seu nível de agressividade. Dá para ver isso claro nos dados, de como em 2011 você tem já uma tentativa de acusação, mas de como isso vai se tornando mais grave à medida que a Dilma Rousseff vai perdendo o poder político. O que demonstra a tentativa já do Bolsonaro se colocar como esse político que quer assumir o campo da extrema-direita brasileira nacional. Ou seja, ele quer pautar mais a voz dele e colocar-se como o político que vai ser eleito para tirar o PT do poder, ou tirar as esquerdas, ou o comunismo, e assim por diante. O foco aqui, portanto, não é como a palavra pedofilia viaja em vários discursos, dentro ou fora da Câmara, mas como ela se recontextualiza ao longo do próprio discurso do Jair Bolsonaro de 2011, na verdade de 2000 a 2018, mas o primeiro uso do termo pedofilia por ele é 2011, que é exatamente quando surge o Kit Escola Sem Homofobia. Então a gente tenta entender nessa parte qualitativa, porque tem outra parte que é quantitativa, como o termo pedofilia vai sendo reenquadrado, recontextualizado e vai trazendo novas questões para produzir sentidos de acordo com o contexto no qual ela é enunciada. Então, aqui alguns instrumentais, né, algumas categorizações, algumas definições teóricas, que é o conceito de linguagem, né, como um sistema simbólico integrado ao espaço-tempo no qual emerge.
a linguagem do espaço-tempo na qual ela emerge, como prática contínua de desintextualização, intextualização e recontextualização entre interlocutores. Intextualizar é, portanto, você tornar um discurso extraível, você descontextualiza e faz viajar como um projétil, né, de fazer um trecho de produção linguística, unidade, um texto que pode ser levado para fora de seu cenário internacional. Então, Pedofilia sai de 2011 e vai atravessando vários discursos do Bolsonaro na Câmara, vários pronunciamentos do Bolsonaro na Câmara, ao longo do período considerado. Então, ela viaja, essa palavra. E para viajar, ela continuamente ela é retirada do contexto local, né, e vai migrando, sendo retomada em outros momentos, né. Então, ela vai não só viajando, mas como ela vai criando novos espaços simbólicos, novos sentidos, ela vai envolvendo novos contextos, debates, discursos e pessoas. Então, quando ela se reintertextualiza, ela se encaixa, digamos, nesse contexto semiótico e como um índice que a gente pode retirar para tentar analisar o que está acontecendo, né? Bom, aqui é o último slide, para que a gente foque um pouco aqui, e as questões que vierem a surgir, a gente coloca para debate posterior à fala. Então, aqui eu trouxe 6 pronunciamentos, o corpus é maior, mas eu trouxe 6, apenas para lançar algumas questões e dizer mais ou menos o que a gente está fazendo. Esse texto está concluindo. Então, veja, a palavra verde, pedofilia, ela está sempre marcada em verde. Aqui, vocês podem ver com a setinha. Cada início desse daqui, colchete com 3 pontos, significa o início de uma sequência com 25 palavras, na qual pedofilia é sempre a 25ª. Então, isso daqui é o contexto esquerdo de pedofilia que o anticonc me deu. Então, tudo que estiver à esquerda da palavra pedofilia, são 24 palavras, é o contexto esquerdo, e toda vez que tiver um colchete com 3 pontos, reinicia as 25 palavras. Então, numa passagem como essa daqui, por exemplo, aqui reinicia 25, reinicia 25, reinicia 25, reinicia 25, reinicia 25, e assim por diante. Então, algumas questões. Direitos, em 17 de março de 2011, no pronunciamento de Jair Bolsonaro, ele fala: direitos LGBT, vamos ter o estatuto da lésbica, do gay, do bissexual, do travesti. Isso tudo estará impregnado nas escolas, estão escancarando as portas da pedofilia. Lembre que em 2011 a gente está considerando o kit escola sem homofobia. A causa homossexual, aqui aí saiu o número do pronunciamento anterior. A pedido de deputados do PT, eu vou falar sobre Fernando Haddad, senhor presidente. Eu vou falar sobre Fernando Haddad. Senhor presidente, o Haddad tem uma política de estímulo à pedofilia. Isso em 2012. Coloquei um por ano. 2013. Mesa, ao Henrique Eduardo Alves, espero que ele leia para que saiba o que aquela comissão, aqui é um acréscimo meu, de direitos humanos, representava o estímulo ao homossexualismo infantil, o estímulo à pedofilia. De lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, povo brasileiro, que é o auditório ideal dele, né? Evangélico, católico, espírita, ateus. Vocês sabem o que é isso? Isso é um estímulo à pedofilia. Isso ainda no debate sobre educação sexual a partir do que escola sem homofobia. No tocante a estupro, ela queria defender o estuprador Champinha, e ele vai ter como grande antagonista na Câmara a Maria do Rosário, a deputada federal Maria do Rosário, do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Então ela vai ser retomada em várias falas, aqui já em 2014, contexto eleitoral de 2014. Ela queria defender o estuprador Champinha em São Paulo. Era que uma semana antes, por coincidência, ela era relatora da CPI da pedofilia. E ele vai trazendo o caso Champinha, quem é mais novo não vai lembrar, mas foi um estupro coletivo, um bárbaro, em São Paulo, no interior de São Paulo, de uma menina, né, e com o seu namorado.
Então, em 2003, houve o caso Champinha, que ficou muito marcado pelo fato de o Champinha ter sido considerado inimputável, porque ele tinha transtornos mentais, e ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Os demais foram presos e punidos, mas o Champinha ficou como símbolo para o bolsonarismo dessa impunidade em relação ao estupro, porque era só dizer que tinha transtorno e que seria salvo do sistema jurídico. Vossa Excelência está confundindo. Senhor presidente, peço mais um minuto para concluir. Dessa forma não dá. Ele quer abafar a verdade. Ela pertencia à CPI da pedofilia. Aqui é a Maria do Rosário. Em 2015, já com o aumento aqui da crise do Partido dos Trabalhadores no poder, na figura da presidenta Dilma Rousseff, a proposta do PT às escolas do ensino fundamental. O PT quer transformar criancinhas de 5, 6, 7 anos de idade em homossexuais e escancarar as portas para a pedofilia. Em 2016, aqui já no contexto no Senado, né, não, o impeachment estava passando no Senado, já havia sido assumido na Câmara, de que a menina não nasceu menina ao estimular o sexo homo ou hétero precocemente. Aqui entra tanto a questão do sexo homoafetivo, homossexual, e heteroafetivo ou heterossexual precocemente. Então, há uma tentativa de associar o kit, os debates vinculados à educação sexual, desconstrução, o combate à homofobia nas escolas, ao estímulo ao sexo. A senhora Débora Duprat, Procuradora Federal dos Direitos Cidadãos, que eu coloco aqui, está escancarando as portas para a pedofilia. Nesta comissão geral, ele remete por várias vezes à Comissão de Direitos Humanos. Um assistente social da Secretaria da Criança do Distrito Federal afirmou que estupro é cultura. Obviamente, ela não disse, mas se conclui que pedofilia, ou seja, pedofilia, assim como estupro, seria cultura. E aí ele vai, a partir de 2014, incorporar o problema do Champinha, o caso Champinha, no debate. Até então, ele já trazia aqui o Estatuto da Família, né, como uma analogia negativa, ele remetia ao Estatuto da Família para dizer que do outro lado vai ter o Estatuto da lésbica, do gay, do bissexual, travesti. Aqui ele fala de causa homossexual e continua falando de uma política educacional do Haddad como uma política de estímulo à pedofilia. Ele continua também remetendo já aos direitos humanos ao estímulo ao homossexualismo, ou seja, o kit como se fosse um estímulo ao homossexualismo. E a partir de 2014, ele começa a agravar essas denúncias, trazendo para o debate, para a indexalização aqui, o caso Champinha. Então, não só entra o kit Escola Sem Homofobia, a Comissão de Direitos Humanos, mas começa a entrar com o caso Champinha vinculado ao estupro e a relativização do estupro ou relativização da pedofilia, que seria, no último caso, as pautas de esquerda para ele. Então, ele vai retomando e vai agregando novas questões. Nesta comissão geral, assistente tal. O tempo em que a senhora Maria do Rosário estava na Secretaria de Direitos Humanos, coloca o site, era bem claro no sentido de que a pedofilia, aí sempre as acusações que ele faz vinculadas a ela, caso apenas a título de exemplo, em 2003, Vossa Excelência, Maria do Rosário, então integrante da CPI da pedofilia, programou um flagrante em Porto Alegre para combater a pedofilia. Aqui ele vai retomar esse caso várias vezes, denunciando como se Maria do Rosário, em 2003, tivesse tentado pegar um flagrante de pedofilia no Rio Grande do Sul, ou seja, por benefícios políticos, digamos assim, e ela tivesse descoberto que aquela pessoa que estava cometendo o ato de pedofilia era o cunhado dela. E a partir de então ela começa a proteger, tipo, o cunhado. Então ela não vai e denuncia o cunhado. E aqui é uma estratégia muito clara de ele defender um coronel da Polícia Militar que foi pego, nesse contexto de 2016, aliciando uma criança, eu acho que era bem nova, acho que é algo como 4 anos, muito nova, abaixo de 10 anos certamente. Então ele vai meio que desfocando, tirando do coronel, eu sou contra o estupro, mas sou contra a pedofilia, mas você escondeu o seu cunhado, você defende seu cunhado e assim por diante. Então ele entra aqui a começar a falar da maioridade penal, que já vinha com o Champinha, mas também da pena de morte. Ele começa a indexalizar outros temas da extrema-direita
que são a maioridade penal, que começa a surgir a partir de 2014, e da pena de morte, aqui com muita clareza em 2016. Que ele sofre de transtorno. Aqui é uma remissão clara ao caso Champinha. Ou seja, quem sofre de transtorno não pode ser punido juridicamente. Se ele sofre transtorno, ele não será punido, mas sim tratado. São as pessoas que defendem essas ideias que vêm aqui falar contra a pedofilia. Então, a Maria do Rosário, que estava falando contra a pedofilia do Coronel do Rio de Janeiro, começa a ser colocada como acusada de proteger um cunhado que era pedófilo e de proteger que a questão da pedofilia seria uma questão psiquiátrica e não criminal, como forma de salvar possíveis criminosos dessa prática. E aí ele entra aqui, cada falso para ele ser enforcado. Fale sobre o seu cunhado, deputada. Mostre que Vossa Excelência quer realmente combater a violência contra as mulheres e a pedofilia. Em argumentação, a gente chamaria isso de um argumento ad hominem. Em vez de rebater o argumento, ele rebate a pessoa que faz o argumento. E aí ele tenta desautorizar, desqualificar, para que nada que essa pessoa diga seja válido para o debate. De idade, todos são responsáveis por si, menciona apenas o caso a título de exemplo em 2003. Vossa Excelência, então, integrante da CPI da pedofilia. Enfim, algumas questões em vermelho aqui. A pedofilia intextualizada pelo discurso da extrema-direita. Então, a descontextualização do kit escola sem homofobia e reintextualização como kit gay. Faz uma analogia negativa com o Estatuto da Família. Ironia. Pedofilia como política de gênero e combate à homofobia. Seria igual a causa homossexual e política de estímulo à pedofilia. Então, qualquer debate que estava sendo trazido pelo Haddad era dizer que essa política de gênero, na verdade, era uma política de pedofilia. Pedofilia como direito humano. Então, ele vai começando a colocar os direitos humanos, relacionar como se fosse um direito à pedofilia. A educação sexual é igual a estímulo ao homossexualismo. Pedofilia indexaliza o discurso conservador sobre a maioridade penal, caso Champinha 2003. O discurso de combate à pedofilia da CPI de pedofilia de 2008, que é retomada aqui, para fazer sentido em 2014, e o discurso dos direitos humanos, como se a educação sexual fosse igual ao estímulo ao homossexualismo e estupro. A intextualização da pedofilia como educação sexual, ou seja, toma um conceito por outro, ideologia de gênero, estímulo ao homossexualismo infantil. E aí, novamente, a ideia de pedofilia como se fosse um direito humano, intextualiza o discurso escola sem partido, ele volta o escola sem partido que está desde 2014 com clareza desse debate, mais o discurso da maioridade penal, mais o discurso psiquiátrico. Com isso, ele está falando que há uma tentativa de relativizar o estupro, que seria também relativizar a pedofilia, como forma de gerar uma impunidade por parte dos membros de esquerda, dos direitos humanos, e uma impunidade, ele está propondo aí uma pena de morte, né, contrária ao kit escola sem homofobia, que seria o kit estímulo ao homossexualismo infantil. Bom, eu acho que é isso, deixa eu passar para as perguntas, eu acho que deu a hora. Eu vou encerrar a apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Argos. Eu particularmente adorei, né, essa apresentação, estou pesquisando esse tema também, a gente se encontra em muitas coisas aí do que você disse, e também serviu como material